É isso, meu povo. É agradecer, porque esse é o programa mais saboroso da temporada. O último dia de trabalho, né? Amanhã já estarei de férias e é um dia espetacular para a gente destampar a primeira, bebemorarmos junto. Para quem não conhece, esse é o Gelada com Quesada. Abrimos uma caixinha de perguntas no Instagram toda quinta-feira, respondemos o máximo de perguntas na sexta-feira. É um jeito de eu trocar uma ideia com vocês, tem dado muito certo e agradeço muito por isso. Já chega deixando o like, já chega deixando os comentários sobre as diversas temáticas que nós vamos falar hoje aqui. Vamos falar de Cristiano Ronaldo e Al Nassr, polêmicas, vamos falar de Sadio Mané e o interesse da Arábia Saudita, será que vai? Vamos falar de futebol alemão, de futebol português, vamos falar do Corinthians, tem muito corintiano que me segue e manda pergunta. Vamos falar de tudo isso e tá faltando alguma coisa, né? Vamos falar de cerveja, né? Vamos trazer aqui uma dica cervejeira e essa é especial porque foi no esquenta para o casamento de Marcelito Beckler e Clara Albuquerque. Foi o Beckler que me deu essa cerveja lá na residência dele em Barcelona. Estrela Damm, mas não é qualquer Estrela Damm, é uma Estrela Damm Edit, que é do chefe Ferran Adrià, um chefe de cozinha espanhol que resolveu fazer uma cerveja com bases de alcatrão, coentro e também com toques de laranja. Isso é muito Marcelo Beckler, né? Que coisa gourmet! Vamos lá tomar uma dessa. Eu gostei quando eu experimentei e agora eu resolvi dar a dica para vocês. Então, sem perder muito tempo, porque eu tenho me alongado demais nos programas e a ideia é fazer o mesmo hoje. Vamos nessa. Vamos dar uma olhadinha na corzinha dela, ó. Servir devagarinho, só ouvindo o barulhinho, enfim, olha aí, ó. Tá aí, deixar um pouquinho para depois, né? Mas é uma beleza, hein? Ó, cor bonita. E agradecer vocês mais uma vez pelo carinho e a quantidade de mensagens, tá? Toda vez eu me surpreendo como esse programa aqui deu certo. Mas vamos lá. Rafael Soares, começando com Di Maria aqui. O que esperar da volta de Di Maria ao Benfica? Eu queria passar uma impressão para vocês que eu estou sentindo aqui conversando com os torcedores benfiquistas, muitos amigos meus também, muita gente que trabalha no Benfica. Há um momento de êxtase e de empolgação que estamos vivendo aqui com esse retorno do Di Maria, porque os 2 jogos de pré-temporada ele foi o melhor jogador em campo. Ele arrebentou contra o Basel e ele arrebentou contra o Al Nassr. Não só na parte plástica, que a gente já conhece o Di Maria, né? Nas jogadas individuais, na velocidade, na inteligência, nos gols, nos dribles, mas também na intensidade dele, né? Me parece que é um jogador que fisicamente está muito bem. E não tenho o que falar, é Di Maria mais 10. É um jogador muito acima da média no futebol português. É bom para o futebol português, ruim para os adversários, mas mesmo assim, no contexto geral, leva público para o estádio, é uma atração a mais. Então, portanto, o que podemos esperar de Di Maria é o melhor. Talvez a melhor versão de Di Maria dos últimos anos. Acabou de ganhar a Copa do Mundo sendo um dos destaques e parece que tem se empolgado também em voltar a casa, em voltar a vestir a camisa do Benfica. Dito isso, vai ser um campeonato português difícil pra caramba de novo, porque do outro lado a gente tem o Futebol Clube do Porto, o Sporting também me parece que vai dar mais luta do que deu na temporada passada, o Braga se construindo de uma forma sólida e me parece que também vai continuar dessa forma nessa temporada. E a Liga dos Campeões é um campeonato à parte. Mas acho que o Benfica está num excelente caminho e o Di Maria faz muito parte disso. Stern de Munique, mandando uma boa pergunta aqui, hein? Fabinho é uma boa opção para ser o novo 6 do Bayern? Não, não é uma boa opção. O Fabinho deu pouquíssimas garantias de que a gente verá o melhor Fabinho depois da última temporada. A última temporada dele foi muito abaixo.
Todas as outras temporadas com o Liverpool foram muito boas, inclusive a penúltima, né, que o Liverpool chega na final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, mas eu acho que o Fabinho já atingiu o teto que ele pode entregar dentro do futebol europeu, um jogador também com 30 anos, o Bayern para fazer um investimento desse teria que pensar demais e a última impressão é a que fica e a temporada dele foi muito abaixo. Acho muito mais fácil o Fabinho agora se transferir para um Al Nassr, fazer o dinheiro que tem que fazer, e eu não julgo o cara por isso, mas eu acho que para o Bayern de Munique passou o tempo e nem é uma opção falada hoje na Baviera. Oliveira de Pedro mandou o seguinte: o que você acha do Pedro do Flamengo ir para o lugar de Harry Kane? Eu acho que ele está falando do Tottenham. O Pedro não está no radar das grandes equipes europeias nem das equipes medianas, né? Mas assim, é uma incógnita ainda aqui, é uma impressão da Europa, tá? Eu acho que o Pedro joga bola e teria a condição de regressar para cá. Mas quando o cara bate aqui e volta para o Brasil, fica sempre aquela pulga atrás da orelha da galera se ele realmente tem consistência ou tem tudo que é necessário para se desenvolver dentro do futebol europeu. Eu acho que o Pedro está nesse patamar, né, das pessoas ainda não olharem para ele como olham no Brasil, como um jogador bem diferente. Agora, seria interessante vê-lo na Premier League. O Tottenham não está disputando competições europeias. Talvez seria uma parada interessante, ao lado do Richarlison, né? Até mesmo para continuidade de seleção brasileira. Mas, cara, isso é uma pergunta que não está acontecendo, é muito hipotética, né? Não há um interesse do Tottenham no Pedro, e acho que o Pedro tem mais possibilidades, de repente, de se transferir para um mercado como a Arábia Saudita do que para uma Premier League nesse momento. Vamos ver. Agora, a verdade é que, independentemente de quem viesse, o Kane sair do Tottenham é uma grande perda para o time inglês. Rafael Soares me encheu de perguntas aqui, eu vou responder uma delas que eu achei interessante. Quem é melhor, Dorival Diola ou o Professor, né? Lembrando que Corinthians e São Paulo se enfrentam nas semifinais da Copa do Brasil. Cara, de carreira, não tem nem o que conversar, cara. O Vanderlei Luxemburgo foi um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro. O que ele fez na década de 90, o que ele fez no Cruzeiro, o que ele fez no Santos no início dos anos 2000, os títulos que ele ganhou, aquele Corinthians, aquele Palmeiras da década de 90, enfim, Bragantino. Tudo que o Vanderlei fez foi disruptivo, inclusive treinar o Real Madrid. Não tem comparação a nível de carreira. Entretanto, nesse momento, eu acho que o Dorival faz um trabalho mais consistente do que o Vanderlei no Corinthians. Também não sei o grau de dificuldade, né? O quão mais difícil era pegar o Corinthians depois de todas as turbulências desse início do ano e o São Paulo. Mas acho que nesse momento o Dorival está melhor. Agora de carreira não há discussão. Arthur Silva mandou o seguinte aqui: salve Quesada, com a boa janela do Leipzig e do Leverkusen, o Borussia Dortmund deixa de ser o grande perseguidor do FC Bayern? A pergunta é boa, porque realmente o Leverkusen do Xabi Alonso está se reforçando bem, e o trabalho dele é bem interessante, né? Não é à toa que foi tão longe na Europa League. E o Leipzig, apesar de ter perdido o Nkunku, apesar de ter perdido o Szoboszlai, muito provavelmente o Gvardiol, também tem se reforçado e tem um poderio ofensivo muito interessante e já fez uma segunda metade de temporada na temporada passada muito boa. Mas eu acho que não, cara. O time do Borussia Dortmund é bom ainda, viu? Talvez falte ali contratar algumas peças de reposição para aqueles jogadores que saíram, né? É difícil você repor o Jude Bellingham, por exemplo, o próprio Rafael Guerreiro, mas eu acho que ainda o time do Borussia Dortmund é muito bom. Acho que vai ser muito legal essa próxima Bundesliga, porque como você disse bem, esses times se reforçaram, ainda você tem um Freiburg que sempre está indo bem, você tem o Union Berlin, que vai disputar a Liga dos Campeões. Temos tudo para ter uma boa competição. Eu, me perdoe torcedor do Bayern, gostaria de ver um outro campeão já na última temporada.
mas a verdade é que o Borussia não soube aproveitar e agora o Bayern também está se reforçando muito bem nessa janela de transferências. Rafa Lima Araújo mandou o seguinte: e o Corinthians? O risco no brasileiro ainda existe, mas as Copas são realidade. O que você acha? Ainda existe. Eu acho que o Corinthians tem um grande objetivo nessa temporada. Me desculpem os mais otimistas, tá? Mas eu sou um pouco mais de realidade, que é não cair no Campeonato Brasileiro. A partir do momento que conquistar lá os seus 43, 45 pontos, sei lá quanto que é e quanto vai ser preciso, aí dá para respirar um pouco. Mas nesse exato momento, mesmo com as 4 vitórias seguidas, o Corinthians ainda é um time em formação, ainda vai oscilar. Eu acho que se passar do São Paulo na Copa do Brasil, tudo é possível e ainda tem muito chão na Sul-Americana. Mas é interessante ver como o futebol é cíclico, né? A gente outro dia estava falando que a temporada do Corinthians estava perdida, que tinha mandar o Luxemburgo embora. Eu não, né? Mas estavam falando. E agora o Corinthians já ressurgiu em 4 jogos. Vamos esperar, mas devagar com o andor que o santo é de barro. Bruninho Fute1 mandou uma pergunta que vai gerar até uma certa polêmica aqui nos comentários, eu tenho certeza. Você acha que o Arrascaeta se encaixaria em um dos 3 principais aí de Portugal? Eu acho que ele seria titular nos 3. Eu gosto muito do futebol do Arrascaeta. E acho que ele deveria ser titular, inclusive, na seleção do Uruguai. No Benfica, pela quantidade de opções que tem na parte ofensiva, talvez fosse mais difícil. Mas o Arrascaeta tem bola e talento para jogar no lugar do João Mário, por exemplo, no lugar do próprio Rafa Silva. Que muitos portugueses que me acompanham aqui, talvez vão contestar isso que eu estou falando, não acompanham tanto o Arrascaeta, mas é um jogador muito acima da média, muito diferente. No Porto jogaria e no Sporting mais ainda. Então, só que passou o tempo, né? Eu acho que é difícil na idade do Arrascaeta a galera investir o dinheiro que o Flamengo, por exemplo, gostaria de receber pelo jogador. Enfim, nessa vida tudo passa, entretanto, teria lugar sim. Guilherme Giovelli mandou: qual a melhor contratação dos principais times europeus até agora? Boa pergunta, né? Eu já cravei isso, acho que o Jude Bellingham no Real Madrid é a principal contratação até o momento. Um jogador de 19 anos, já é líder de uma geração na Inglaterra, vai chegar para ser titular no Real Madrid. Tem muita categoria, muita classe, não é à toa que o Real Madrid pagou 103 milhões de euros pelo cara. O Declan Rice no Arsenal eu quero ainda observar, porque ele vai carregar, ele é muito bom jogador, mas ele vai carregar o peso dos 116 milhões de euros. E o Di Maria no Benfica, pela realidade do Benfica, eu acho uma baita contratação também. Vamos ver se o Harry Kane vai para o Bayern e a gente tem essa discussão um pouco mais alargada. Mas eu ficaria com Jude Bellingham. Rafael ST mandou uma parada aqui engraçada. Os times que eu torço na Europa estão todos em baixa. Torce para muita gente, Rafael. O Barça, a Juventus, o Porto, o Manchester United, o Bayern. Quem que se recupera primeiro? Vamos lá, vamos por partes. Eu acho que o Porto não está em baixo. O Porto ganhou Taça da Liga, Taça de Portugal, vai jogar agora a Supertaça, deu luta no Campeonato Português contra o Benfica, que tinha uma vantagem pontual gigantesca. Você pode falar em termos de contratações, que o Porto talvez não esteja com tanto poderio financeiro assim, mas o Porto não está em baixa. Eu acho que desses que você falou, a Juventus tende a ter uma recuperação um pouco mais complicada por tudo que aconteceu na temporada passada, com a questão legal, né, a questão jurídica, a perda de pontos, a não participação na Liga dos Campeões da Europa. De resto, acho que todos que você citou aí, Barcelona, Manchester United, Bayern de Munique, têm condições de fazer uma boa temporada. Mas a pergunta é boa. O Rafael Lima Araújo também mandou aqui: as denúncias a jogadores envolvidos em esquema em aposta no Brasil repercutiu em Portugal? Teve uma leve repercussão, não foi uma coisa que durou muito tempo,
mas sim, teve uma repercussão. Entretanto, me parece que já esfriou bem, né? Inclusive no Brasil. É importante, já disse isso aqui, mas vou repetir, regular ou regulamentar as casas de apostas. Isso é do interesse das casas de apostas que trabalham bem, né? Dos clubes, das ligas, dos campeonatos, dos jogadores, de todo mundo. E aí você tem que também ter punição severa e exemplar, inclusive com exclusão para quem participar disso, para que a gente não tenha esse problema se tornando uma coisa extremamente corriqueira no futebol. Mas aqui em Portugal, respondendo a tua pergunta, repercutiu de certa forma. João Marac mandou o seguinte: Arthur, o que você consegue ver de futebol brasileiro? Só assiste o Corinthians ou vê algum outro time? Não, eu assisto, cara. Assisto os bons clássicos, jogos que tem a ver com a liderança. Assim, não dá para assistir tudo. Isso seria utopia, até porque a gente tem que assistir muita coisa aqui do futebol europeu e tem que ter um tempo para a família também, né? E o futebol brasileiro, infelizmente, muitas vezes passa muito tarde aqui. E eu, com a minha vida de pai, tenho que acordar às 6h30, 7 horas da manhã. Então, não combina muito. Mas, por exemplo, eu vi Flamengo e Fluminense, gosto de assistir os jogos do Grêmio, até para ver o time do Renato Gaúcho e até para ver mesmo o Luizito Soares. Vejo o jogo do Botafogo hoje em dia. Já via com o trabalho do Luiz Castro, mas vejo muito mais hoje em dia. Vejo também o Caixinha no RB Bragantino. Enfim, eu tento ver o máximo possível à medida do possível. João Lema mandou: e aí, Quesada, acompanha o futebol brasileiro? Também nessa linha. O que você acha do Vitor Roque? O Vitor Roque eu já vi algumas vezes no Atlético Paranaense e tive a oportunidade de acompanhar a seleção brasileira contra o Marrocos em Tanger. E vi o Vitor Roque de perto. Eu acho que é um cara que se posiciona muito bem, tem um faro de gol, né? Fede a gol, finaliza bem com o pé direito, finaliza bem com o pé esquerdo, bate falta, tem o senso também de corridas certas, né? Do ataque aos espaços, e isso é muito importante, e acho que ele tende a evoluir bastante. O Barcelona acerta na contratação, porque eu acho que ele tem potencial, inclusive, para ser o próximo 9 da seleção brasileira. Mas tem qual tempo, né? Não vamos queimar etapas, mas acho que é um cara muito diferente para aquilo que o futebol brasileiro tem produzido. Flávio BR mandando aqui: fala, Arthur, acha que o Gvardiol vale os 100 milhões de euros? Fiz um vídeo recente aí, só procurar aqui no canal falando sobre isso. Não acho que vale, não acho que nenhum zagueiro vale 100 milhões de euros. Ainda com o mercado inflacionado, eu não acho que vale. Mas entendo o que inflaciona o preço: o comprador, o Manchester City, o técnico do comprador, Pep Guardiola, a Copa do Mundo, a idade, 21 anos, e as garantias que ele já deu no RB Leipzig. Entretanto, para mim, nenhum zagueiro vale 100 milhões de euros. Nós estamos falando aí em 500 milhões de reais, meio bilhão de reais. E aí ele pergunta: e quem é melhor, ele ou o De Ligt? O De Ligt é melhor, mas o De Ligt também foi bem caro e já tinha sido caro para a Juventus, né? Acho que o De Ligt é melhor, já deu mais garantias, já tem mais tempo de futebol, já tem mais experiência, especialmente na Liga dos Campeões, e a última temporada dele foi muito boa. Do lado do Kim Min-jae, que acabou de chegar do Napoli, eu acho que o Bayern de Munique acertou perfeitamente no que quer fazer dentro do sistema defensivo. Kim Min-jae que custou a multa, né? Senão o Napoli ia pedir o olho da cara, 50 milhões de euros, ou seja, metade do Gvardiol. É mais velho, acho que tem 25 ou 26 anos, mas não deixa de ser impressionante o preço que o Manchester City quer pagar nesse zagueiro. O João Lehmann mandou aqui: melhor jogador que você já viu jogar.
É muito tricky essa pergunta, né? O maior foi o Messi e o melhor, o que eu mais gostei de ver jogar é o Ronaldo Fenômeno. Eu acho que o auge do Fenômeno foi uma das coisas mais impressionantes que eu já vi no mundo do futebol, se não a mais impressionante. 95, 96, 97, 98, até a lesão, o que o Ronaldo fazia era impressionante. Eu não estou sozinho nessa, né? Muita gente do futebol que trabalhou com o Ronaldo fala a mesma coisa. Perguntinhas na sequência aqui, ó. O Marcos Yuchen, ou Juchen, Jesus, mandou o seguinte: Benfica, por manter a base e reforçar o time, é muito favoritaço no português. É favorito, mas não é favoritaço ou muito favoritaço. O Porto sempre costuma dar luta, ainda mais o Porto do Sérgio Conceição. E como eu disse, o campeonato é muito longo, né? E tem questão de lesão, tem questão de quebra de ritmo. Eu acho que o campeonato será equilibrado, apesar do Benfica dar demonstrações de força. O Lucas Souza mandou aqui: desde quando mora em Portugal e como é a vida aí, salve. Há 10 anos que eu mudei para Portugal, desde 2013, finalzinho de 2013. E a vida, ela é excelente em termos de qualidade de vida, né? A parte financeira sempre é um problema aqui em Portugal, porque não se ganha bem. Aliás, a galera que vem para cá achando que vai ficar rica ou que vai ganhar em euro, vai ganhar muito mais do que no Brasil, não é verdade. Mas um ponto que me agrada muito aqui, é claro, é a segurança, a qualidade de vida, enfim. Agora, não se engane, sinto e tenho muita falta dos meus amigos no Brasil, né? Da minha família também, parte que ficou no Brasil. Não é uma mudança fácil, mas hoje em dia, para mim, com a minha profissão, meu trabalho, com a minha família, já deu para me acostumar e vivo uma vida numa boa. Matheus Marques 23 mandou aqui: o que o Ancelotti disse hoje na coletiva, hein? É para se preocupar com o futuro da seleção brasileira? Cara, nem que ele não tivesse dito nada, né? O movimento da Confederação Brasileira de Futebol é extremamente ruim, estranho, soa mal, pode dar muito errado e não tem muito como dar certo. É basicamente isso. Se o Diniz for bem nos 6 jogos que tem, para que você vai trazer o Ancelotti? Se o Diniz for mal e o Ancelotti depois falar que não vem, vai todo mundo ficar com cara de bobo. E me parece muito que o Ancelotti ainda não tem o 100% confirmado. Então, assim, é esperar, né? É esperar que essa lambança toda de alguma forma dê certo. Mas não dá para elogiar o que fez a Confederação Brasileira de Futebol. O Lucas Godoy também mandou aqui: acha uma boa Sommer na Inter de Milão? Acho uma ótima. O Sommer é muito bom goleiro, não vai ter espaço no Bayern de Munique quando o Neuer voltar. A Inter perde o Onaná e contrata um goleiro que é titular da seleção da Suíça e de muita qualidade, apesar da idade, né? Mas para goleiro, se eu não estou enganado, são 34 anos. Tá bom. O Theo SP0411 manda aqui: quem leva a Copa do Mundo feminina no futebol? Eu queria que fosse o Brasil, né? Enfim, não é favorito, mas vamos torcer por isso. Acho que tem outros favoritos. Eu, vou ser sincero para vocês, não acompanho tanto futebol feminino e não é por uma questão de gosto, é por uma questão de tempo. Eu acho que o futebol feminino, cada vez mais, olhando aqui para o cenário europeu, é muito bem avaliado e muito bem visto pelas marcas, pelas organizações, por quem assiste, é consumido e é um produto que está em evidência, está numa crescente. Estão apostando cada vez mais no futebol feminino, não é à toa que a gente tem tido recordes na Liga dos Campeões de público, o Camp Nou lotado, a final em Eindhoven foi espetacular nessa temporada, mas eu não acompanho tanto devido a tantos outros campeonatos que a gente precisa acompanhar, né? Mas de qualquer maneira, eu acho que favoritismo, talvez Estados Unidos, França, enfim, pelo que eu tenho visto. Tenho assistido alguns jogos de manhã, mas a verdade é que a hora que o bicho pegar mesmo, aí eu não vou perder nenhum jogo. E o Lucas Souza mandou o seguinte: sua opinião sobre Sadio Mané no Al Nassr. É uma pena, eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá?
se acontecer. É uma grande pena o Mané não ter mais um ano de oportunidade no Bayern de Munique. Eu entendo que o salário é muito alto. Não tem como você ter o maior salário do plantel, na casa dos 22 milhões de euros, sem o cara ser titular absoluto. A concorrência na posição é grande. Coman, Sané, Gnabry, Musiala até mesmo, Thomas Müller, lá na frente se vier o Harry Kane. Mas o Mané, cara, precisava de mais uma temporada. É muito difícil você se adaptar ao Bayern. E às vezes as coisas não correm bem, ainda mais com uma lesão no meio da temporada, antes da Copa do Mundo, mexe com a cabeça de qualquer um. E ele queria ficar, né? Mas o Bayern parece que deu indícios para ele que ele não seria tão aproveitado. Se ele for pro Al Nassr é uma pena, porque tem lenha para queimar ainda no futebol europeu, mas já com a idade que tem, pode ser uma boa para fazer aí, estão falando de 40 milhões anuais, né? Não tem nem o que falar. Guardiola BR1. Acredita que essa reformulação no elenco do City sinaliza uma extensão de contrato de Pep Guardiola? É uma pergunta excelente, eu estava pensando nisso hoje. Nenhum treinador pede para a diretoria comprar um zagueiro de 100 milhões de euros se ele não vai ficar. Eu acho que o Guardiola, e aí conversando até mesmo com o Fred Caldeira, que mora lá em Manchester, que tem a vivência, não quer sair do City. Eu acho que dificilmente ele não vai estender o seu contrato. Acho que ele ainda tem muita lenha para queimar lá, apesar de já ter vencido tudo. E quando você vence tudo, você dificilmente vai ter sucesso se você não repetir novamente. Mas acho que ele está muito feliz lá e essas contratações podem sim, como você bem falou, Guardiola, BR1, indicar uma possível renovação. Jorge Henrique, underline 0, mandou, já bebeu Spaten? Já bebi. Cerveja alemã, né? Acho que é de Munique, se eu não estou enganado. Já trouxe aqui no Gelada com Quesada, mas não é das minhas prediletas, tá? Acho que é uma cerveja corrente, gostosinha, geladinha, vai bem. Aliás, pouca coisa não vai bem assim. Entretanto, não é das minhas prediletas. Eu prefiro muito mais, acho que é do mesmo grupo, inclusive da mesma cervejaria, a Franciscaner, que é uma cerveja de trigo mais encorpada. O Ítalo.io mandou, com o Mbappé no elenco, o Real Madrid teria o melhor time da Europa, o melhor elenco da Europa? Dava um salto de qualidade. Muita gente não está falando, mas o Real Madrid perdeu um dos seus principais jogadores dos últimos anos. E a perda do Benzema pode custar caro. Eu acho que o Real Madrid tem sim que apostar no centroavante. O Mbappé não é de origem, mas pode fazer essa função. Não sei se teria algum conflito de interesse com o posicionamento do Vinícius Júnior, mas seria um salto de qualidade tremendo. Já é um dos melhores da Europa. Com o Mbappé, junto com o Bayern de Munique, junto com o Manchester City, acho que podemos colocar num patamar também acima. Guilherme Guerra mandou o seguinte, Benfica deu um chocolate no Al Nassr, pintou o campeão português, calma. E a Nortada Vice, quando teremos no canal? Abraço. Adoro a Nortada, né? Tem uma fabriqueta deles lá, já recomendei aqui no canal, já tomei Nortada aqui no canal. Os caras têm uma boa fábrica que é o bar/restaurante na Baixa do Porto. Quem vier ao Porto, eu recomendo, quem mora aqui, vá. Tem muita cerveja de qualidade lá e eu gosto bastante. A Nortada que me mande essa Vice aí para eu experimentar. O EK Mike, a Europa perdeu qualidade? Vou ser muito sucinto quanto a isso, tá? Eu já vi declarações de gente da década de 90 dizendo que o futebol já não é o mesmo como era antes. Eu já vi declaração de gente da década de 2000 dizendo também que o futebol europeu já não é o que era antes. Inclusive o próprio Ronaldo Fenômeno disse isso, né? Que brigaria por mais bolas de ouro, que na época dele era mais difícil. E eu acho uma bobagem o que ele falou. E eu já vi agora também essa declaração do Cristiano Ronaldo. Eu acho que o futebol é cíclico e tem uma passagem de bastão. E assim, é muito cedo, e talvez nem vai chegar esse momento, para a Arábia Saudita fazer cócegas no futebol europeu. Você tem Haaland, você tem Mbappé, você tem Vinícius Júnior, você tem super equipes. Não é à toa que os caras quiseram criar uma Superliga com diversas equipes. Você tem
edições e edições da Champions fantásticas. Perdemos sim a presença de Messi, perdemos a presença de Cristiano Ronaldo, assim como perdemos no passado a presença de Ronaldo Fenômeno, de Ronaldinho Gaúcho, de Kaká, de Zidane, de Shevchenko, de Del Piero, de Deco, de Eto'o, de Drogba, de Robben, de Ribéry. É a vida, é o futebol, né? Cada um passando o seu bastão. Agora, o que eu acho que não dá para fazer é você, para enaltecer o seu, desmerecer o outro. Sendo que o outro foi uma água que você bebeu dessa fonte por tantos anos. Capitão Spock mandou uma pergunta que eu queria falar aqui e achei que ninguém ia fazer. O que você acha da cavada de João Félix para ir para o Barcelona? Eu acho que é uma estratégia clara, né, das pessoas que comandam a carreira do João Félix, Jorge Mendes, enfim, para forçar um empréstimo, uma saída. O João Félix não quer ficar, não tem mais clima lá e não quer ficar na reserva, não acha que tem espaço, não tem mais condição de trabalhar com o Simeone e deu essas declarações. Agora, eu acho um desrespeito, tá? Eu acho uma das coisas mais baixas que você pode fazer com um clube que paga o teu salário, que investiu em você, que te contratou por peso de ouro 130 milhões de euros, e que por mais que não deu certo, você não pode fazer um negócio desse. Acho baixo, acho desrespeitoso, acho uma atitude mimada do João, e acho que desse jeito ele não vai chegar em lugar nenhum. Entendo que ele precisa fazer uma pressãozinha para sair, mas tem maneiras e maneiras, né? E aí vai de cada um. Mas eu não faria e acho bem ruim a forma com que ele tem lidado com essa situação. Antônio Castro, Tuga, que mandou o seguinte: já foi alguma comemoração de título em Portugal? Abraço, Tuga. Já fui em várias. Já fui inclusive na 2016 da seleção portuguesa, né? Da Eurocopa. Fui na do Benfica em algumas. Não fui na do Sporting porque era pandemia. Fui na do Porto em algumas ocasiões. É muito bonito ver o Marquês lotado nas grandes comemorações e é muito bonito também ver os aliados. Eu acho que o futebol português tem um potencial e uma paixão tão grande que se as coisas fossem por um caminho mais tranquilo e menos de confusões nos bastidores, de problemas políticos, de problemas até de corrupção, enfim, seria muito legal, seria muito mais legal, mas não deixa de ser bonito a paixão que o torcedor português tem pelo futebol, né? É o primeiro esporte do país e a rivalidade, quando é sadia, é muito legal. Porto e Benfica, agora vai ter na Supertaça, eu vou estar em Aveiro para acompanhar. E, enfim, que vença o melhor, né? E a gente tem que parar de tratar futebol como uma guerra. Eu sei que é clichê dizer isso, mas é verdade, gente. É um entretenimento, né? Vamos que vamos. Nascimento Rompão mandou o seguinte: acha que Gonçalo Ramos vale 100 milhões de euros? Já o PSG está a vir com tudo para cima do menino. A multa é 120, mas eu acho que ainda não vale 100 milhões de euros. No mercado inflacionado e o gol custando caro como custa, não me surpreenderia, né? O Benfica vende muito bem, não tem a necessidade de fazer tanto dinheiro assim, até pelas vendas recentes. Mas acho que não vale 100 milhões. Acho que se pintar 70, 80 milhões é um bom valor. Como não tem a necessidade de venda, pode subir para cima, até por conta dessa cláusula de 120. Mas a verdade é que ele tem o potencial para ser o futuro 9 da seleção portuguesa. E isso também eleva um pouco mais o seu preço. Antônio Silva Castro, você mandou várias, hein? O que achas que correu mal com o Davi Carmo no Porto? Abraço, Tuga. Sempre é difícil a primeira época no Porto e eu acho que o valor que o Porto pagou para contratá-lo do Braga é um peso nas costas, é uma cobrança maior. Acho que nessa temporada ele tem tudo para recuperar. É um bom zagueiro, tem que ter cabeça, tem que ter foco. Mas para qualquer jogador que chega no Porto, a primeira temporada é bem complicada, né? Porque você entrar no esquema do Sérgio Conceição, entrar nas dinâmicas da equipe. A gente tem vários exemplos de jogadores que hoje são titulares, mas que na primeira temporada não conseguiram esse status. Mas acho que ele pode conseguir sim recuperar. O Porto tem que tentar fazer isso. Afinal, pagou muito caro pela contratação. Aí, ó. Acabou. Gelada com queçada fica por aqui hoje.
vou curtir minhas férias, vou para o Algarve na semana que vem e quem sabe não teremos um gelada com queçada especial de férias, hein? Em outro cenário, com outro clima, enfim, fica prometido. Ou não, porque talvez por motivos de gelada eu não esteja em condições. Vamos ver, quem sabe. Beijo para vocês.